Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kuf Kaf Dalet Amud Aleph. A gente viu uma discussão entre Tanakama e Rabi Nehemia na Mishnah e duas explicações como explicar as opiniões de Tanakama e Rabi Nehemia. A explicação de Rabba diz o seguinte: Klish Melachtole Eiter, de acordo com Tanakama, é permitido letzorech gufo e mekomo. E Klish Melachtole Isur é permitido letzorech gufo, certo? Então, Klish Melachtole Eiter, eu posso movimentar ele quando eu quero usar ele mesmo ou o lugar onde ele se encontra, e Klish Martole isso só quando eu quero usar o próprio utensílio para alguma utilidade, mas se eu quero usar o lugar, não. Irava explicou diferente. Irava falou que não. Klish Martole ter um clique a melachá, o trabalho que se faz com ele é algo permitido, com uma cadeira, um copo, um prato, etc. Eu posso usar ele tanto se eu quero os leitores gufou como se eu quero usar o próprio utensílio para outra coisa ou se eu preciso do lugar onde ele se encontra, e também Mihamal Etzel, também se ele está num lugar onde ele pode acabar quebrando e estragando, eu posso tirar ele de lá, mesmo que eu não quero nem usar o clipe. Não tem problema de movimentar algo de forma desnecessária, não é mukse. Isura, alguma coisa que serve para fazer algo proibido, como uma caneta, ou celular seria um pouco diferente, mas digamos assim, uma caneta, por exemplo, eu posso movimentá-la eu posso movimentá-la quando eu preciso da própria caneta para alguma coisa permitida, ou quando eu preciso do lugar onde ela se encontra, um martelo que está em cima da mesa, eu posso tirar ele para arrumar a mesa, mas não Michamaletzel, mas não para tirar ele de um lugar onde ele pode ser prejudicado, onde ele pode estragar para dentro de casa, certo? Essa é a opinião de Rava e essa é também a Alaha. Como fala a Gemara é o seguinte, Ativ Rav Safra veravacha baruna veravuna barchanina. Estavam sentados esses três Rahamim, Veat Veikaamra, e eles começaram a se perguntar, Leraba liba de Rabi Nehemia. De acordo com Raba, como Rabba explicou Rabi Nehemia. Rabba explicou para Rabi Nehemia que Kli shemarto leiter, certo? Um Kli que é permitido, é um que faz uma melachá permitida, eu posso usar ele para Tzorech Gufo e Tzorech Mekomo. Eu posso usar ele Letzorech Gufo. Se eu preciso usar ele para alguma coisa, é permitido. Se eu preciso usar o próprio Kli, ou se eu preciso do lugar dele, eu posso, certo? Tzorech Gufo e Tzorech Mekomo. Mas Krish Mertole Isur, não. Anekiarot metaltelina. Pergunta a Gemara, olha, de acordo com o Rabba, de acordo com essa opinião, como o Rabba explicou Rabi Nehemia, a pergunta é a seguinte, Kiarot. Kiarot servem para quem? Kiarot, depois que a pessoa comeu no prato, por exemplo, certo? Depois que a pessoa acabou de comer, terminou o prato, de acordo com Rabi Nehemia, como o Rabba explicou ele, como eu posso movimentar isso? Como eu posso tirar isso do lugar? A priori eu não tenho utilidade nenhuma, eu não tenho o que fazer com isso. A priori eu não deveria poder tirar isso nem do lugar. Amarleu Rav Safra, mida e dava garav sherei. Explicou Rav Safra na discussão lá, quando levantou a pergunta, Rav Safra respondeu, Rav Safra falou, olha, é igual garav sherei. Garav sherei é o pinico, que já que ele enoja as pessoas, ele pode ser tirado do lugar, certo? A proibição de mukse, mesmo que o pinico não tenha utilidade nenhuma, não serve para nada, ele seria mukse, mas já que ele enoja as pessoas, eu posso tirar aqui também um prato sujo que ficou em cima da mesa, posso levar ele embora. Amarle Abai Lerava, perguntou Abai para Raba, Lemar Abliba de Rabi Nehema. Aqui Abai perguntou diretamente para Raba, de acordo com a sua opinião, como você explica Rabi Nehemia? Anekiarot telina leu. Perguntou para ele como é possível movimentar Kiarot, que já comi, acabei de comer, terminei de comer naquela Kiará, naquele prato, não tenho mais utilidade nenhuma, não serve para nada. De acordo com a sua opinião, como você explicou Rabi Nehemia, o que eu faço com isso? Porque de acordo com Raba, certo? É a mesma pergunta que a gente viu em cima, mas assim a Bai perguntou diretamente para Raba. De acordo com Raba, como ele explicou Rabi Nehemia, Klish melachto leiteiro, eu só posso movimentar ele letzorech gufo, só se eu preciso do kli para alguma coisa, mas tzorech mekomo é proibido. Então pergunta a Bai, olha, um prato que eu comi nele, a priori eu não posso movimentar ele. Acabei o almoço, não, acabei a janta, não posso tirar a mesa. Amarlei, Rav Safra, Havrin, Targim, Amida e Dava, Garav Sharei. E Rav respondeu, olha, Rav Safra, nosso amigo, já respondeu essa pergunta. Pelo fato de ser algo sujo que enoja as pessoas, eu posso tirar daqui. Eitevei Abai Lerava, perguntou Abai para Rava. Meduchai meshmashu metal telimotava em lá metal telimota. Está escrito na Braita que se eu tenho uma meduchá, um moedor, certo? Um moedor para moer chum, moer alho.
Se tem alho dentro do moedor, eu posso movimentar por causa do alho. Se não, ele é mukse. A priori, de acordo com Rava, meducha, o moedor é um klish martole isur, que se eu quero usar o lugar dele, ou se eu preciso dele mesmo, eu posso movimentar. Eu posso tirar ele do lugar. Então, por que está escrito na Braita que é proibido? Responde a Gemara, como já foi explicado lá para trás, que aqui está tratando que eu quero tirar isso, eu quero tirar do sol para a sombra, de um lugar onde isso daqui pode estragar para um lugar onde não vai estragar. E já que é Klish Martoleisur, já que é um clique que faz melachot proibidas, eu não posso. Eu posso movimentar um Klish Martoleisur, para usar o corpo dele, o clipe para alguma coisa, ou o lugar, mas não para tirar do sol da sombra. Eite, e outra pergunta, outra pergunta, certo? Parecida com a pergunta de agora, que se eu tenho uma tábua onde se serve também para cortar, para moer grãos, se eu cortei nela carne, certo? Eu já usei ela, não preciso mais dela, é proibido movimentar. Porque a priori é um clichê martoleissur, se eu quero usar ele de toda forma como deveria ser permitido. Responde a Gemara, aqui também está tratando que eu quero tirar Mechamal Etzel, ou seja, eu quero tirar de um lugar onde essa tábua pode estragar para um lugar onde não vai estragar. Aqui, por ser um clichê martoleissur, é proibido, mas na Hinami, se eu quiser usar a própria tábua para alguma outra coisa, é permitido. Ve'adetnan, pergunta a Gemara, olha, está escrito na Mishnah o seguinte, En somchim et akdera bebkat, vechin badelet. Está escrito na Mishnah o seguinte, eu não posso pegar uma kderá, uma panela que está quente, por exemplo, eu não quero colocar ela diretamente no chão, eu não posso pegar um pedaço de madeira, um tronco de madeira, e apoiar a minha panela lá. Esse tronco de madeira é mukse. Vechin badelet, a porta também, uma porta que caiu, por exemplo, ela é mukse. Eu não posso apoiar a minha panela nela. Assim está escrito na Mishnah. Pergunta a Gemara, ve'abkade beyom tov davar shemelachto leiter, o davar shemelachto leiter ben tzorach ufo ben tzorach como asur. Pergunta a Gemara o seguinte, olha, bkat, um pedaço de madeira, um tronco de madeira no Yom Tov, essa Mishnah em Masechet Beitzah, certo? Está tratando de Yom Tov, um pedaço de madeira no Yom Tov, a priori, ele é um klish shemelachto leiter. Porque no Yom Tov eu posso acender fogo, certo? Eu preciso ter um fogo aceso, mas eu posso fazer uma fogueira, uma lareira ou algo do tipo. Então, um pedaço de madeira, um tronco, ele é klish leiter. E aqui está escrito que eu não posso pegar uma panela, levantar o tronco e apoiar a panela em cima do tronco, porque parece que mesmo o clichê martoleiter, mesmo um cli que ele serve para algo permitido, no Yom Tov é permitido acender a fogueira, acender a lareira, eu não posso movimentar ele, nem letorech gufon, nem letorech mekomo, certo? É uma pergunta para tudo que a gente viu até agora. De acordo com tudo que a gente viu até agora, de acordo com todas as opiniões, um clichê martoleiter, se eu quero usar o próprio cli para alguma coisa, é permitido, porque aqui, de repente, o tronco de madeira, eu não posso apoiar nele uma panela. Responde a Gemara, Atamaitama, fala a Gemara, não, aqui o motivo é outro, que van de Beshabbat davar shenachtolei isuru, gzerayom tovatu Shabbat. Fala a Gemara, olha, já que no Shabbat, esse tronco de madeira, ele é klish martolei isur, porque no Shabbat eu não posso fazer uma fogueira, uma lareira, então proibiram no Yom Tov por causa do Shabbat. A verdade é que no Yom Tov é klish martoleiter, e eu poderia usar esse tronco de madeira para apoiar nele a panela, não tem problema nenhum. Mas já que no Shabat é Klish Martolei Sur e seria proibido, então proibiram Yom Tov por causa de Shabat. Vechi tem mais chamado Gufetister, e dada vai chamar Tolei Sur, só o falo também como Sharei. Pergunta, mas espera aí, Arei no Shabat não é proibido, porque no Shabat é Klish Martolei Sur, tá bom que o tronco de madeira que ele serve para a lareira, ele é Klish Martolei Sur, mas se eu quero usar ele se eu quero fazer com ele algo permitido, eu posso, se eu preciso do lugar dele, eu posso, certo? A regra é que Klish Martolei Sur, é permitido, então no Shabat também não é permitido, porque de repente você vai decretar que no Yom Tov não pode por causa do Shabat, mas no Shabat também é permitido. No Shabat um tronco de madeira, eu posso usar ele como Klish Martolei Sur, então por que você vai proibir Shabat por causa de Yom Tov por causa de Shabat, se no Shabat também pode? Fagmará, Hanemile, Eichadei Katorat Klialav. Eichadei Katorat Klialav, lo. Fagmará tem aqui uma diferença. Tem dois tipos de Kli Shemelach Toleisur. Tem Kli Shemelach Toleisur, é um utensílio que foi produzido e a função original dele é uma coisa que é proibida no Shabat. Isso daqui realmente é um Kli Shemelach Toleisur, que aí eu preciso ver o que eu faço com ele. Se eu quiser usar ele para algo permitido, posso, certo? Se eu quiser pegar um martelo, que é feito para construir, para abrir uma noz, é permitido. Isso é diferente de davar shemelach toleisur.
uma coisa é algo que não tem definição, algo que não é um cli, um tronco, um pedaço de madeira. Tá bom que eu posso usar ele para acender fogo, mas ele não é um cli, ele não é um objeto. Um objeto é permitido usar ele para uma função permitida no Shabat, mas algo que não é nenhum objeto, um pedaço de madeira, um tronco, isso daqui é um outro tipo de mukse que eu não posso fazer com ele nada no Shabat. É igual uma pedra, é igual terra, isso daqui não é um objeto, então isso daqui é completamente mukse, por isso o tronco de madeira no Shabat é proibido completamente, não serve para nada. Isso é chamado na Halachá e também em outros lugares da Gemara, a gente vai ver mais para frente, mukse mechamat gufo, é algo que ele é mukse porque o guf dele, o próprio objeto, não é objeto, é um nada, certo? É um pedaço de madeira, é uma pedra ou algo do tipo, ele não tem, não foi produzido, ele não foi trabalhado, ele não foi criado, é algo é uma matéria-prima, digamos assim. Isso daqui é mukse completamente. Então, já que é mukse no Shabbat, é mukse também no Yom Tov. Por isso, no Yom Tov, eu não posso apoiar a minha panela num tronco. Pergunta Gmaral Migazrina, será que a gente proíbe Yom Tov por causa de Shabbat? Será que tem essa dizerá? Veatnan, está escrito na Mishnah, Meshilim perot derech arba b'Yom Tov, avaló Shabbat. Está escrito na Mishnah o seguinte, se eu tenho frutas no andar de cima da minha casa e vai chover ou algo do tipo, colocavam no terraço lá para secar, mas se eu vejo que vai chover, no Yom Tov, não tem problema pegar todas essas frutas e descer elas pela chaminé, certo? Mesmo que é um trabalho, é um esforço, no Yom Tov é permitido. No Shabat, não. Ou seja, a gente vê que tem uma diferença entre Shabat e Yom Tov. Tem coisas que no Shabat é permitido e no Yom Tov é proibido. Desculpa, tem coisas que no Yom Tov é permitido e no Shabbat é proibido. Então a gente não proíbe um por causa do outro. Então, por que de repente, com relação ao tronco de madeira, se proibiu movimentar ele no Yom Tov por causa do Shabbat? Fala, Gmaral, Milogazina, será que não tem zerá? Por outro lado, a gente encontra Vietnã, em Ben Yom Tov le Shabbat, ele Nefesh Bilvad. A única diferença entre Yom Tov e Shabbat é com relação a Ochel Nefesh. Tudo que é preparação de comida, no Yom Tov é permitido, no Shabbat é proibido. Cozinhar, por exemplo, no Yom Tov pode, no Shabat não pode. Todo o resto é igual. O que é proibido no Shabat é proibido no Yom Tov. Então, mesmo coisas que teoricamente não seriam proibidas no Yom Tov, no Shabat é proibido por causa do Shabat. Então, a gente vê que sim tem zerot entre Shabat e Yom Tov. Então, a gente ficou com uma contradição a priori, certo? Uma Mishnah fala que o que pode no Yom Tov pode, o que não pode no Shabat não pode. E a gente não proíbe um por causa do outro. E outra Mishnah que diz que não, tudo que é proibido no Shabbat é proibido também no Yom Tov, a não ser que seja o renefesh, que seja comida. Aí comida pode especificamente no Yom Tov, cozinhar, mas de resto não. Então a gente vê aqui uma Gzerá, que sim tem Gzerá. Amaravel se blocacha, Arabliezer, Arabioshua. Faravel se olha, essas duas Mishnot não são contraditórias, elas simplesmente seguem duas opiniões. A opinião de Rabliezer e a opinião de Rabioshua. Aonde a gente encontra isso? Detânia, está escrito na Braita o seguinte, Otovet benosh na labor. Caso a pessoa tenha um boi, e o boi e o bezerro dele caíram no buraco, no Yom Tov. É proibido fazer shritá num boi e no bezerro dele, no filho do boi, no mesmo dia, certo? É uma proibição da Torá de Otovet beno. Lot shritu beyom echad. Não pode fazer shritá nos dois no mesmo dia. O que acontece se os dois caíram no buraco, no Yom Tov, e agora eu não quero deixar eles no buraco? Certo? Estam tirar eles do buraco sem motivo nenhum, não posso. Mas eu posso tirar eles do buraco para fazer shritá e comer a carne deles, porque eles podem acabar morrendo no buraco. Então, o que acontece se cair o boi e o bezerro dele? Agora, o boi e o bezerro, eu não posso tirar os dois para fazer shritá no Yom Tov, porque eu não posso fazer shritá nos dois no mesmo dia. Então, eu posso tirar a priori só um. O que eu faço nessa situação? Rabeleza Omer Ma'aleta Rishon Amnat Leshorto. Rabeleza fala o seguinte, olha, eu escolho um, tiro ele do buraco, com a intenção de fazer shritá, certo? Sem motivo eu não posso, mas para fazer shritá eu posso, veshochato, e faço shritá nele. Vesheni, eu sei lá para não saber como, e o segundo que ficou no buraco, ou seja, o boi ou o bezerro, eu jogo ele para ele comida lá para ele não morrer. Mas não posso tirar ele do buraco porque eu estou fazendo um esforço muito grande no Yom Tov que não pode. Rabi Yoshua Omer, Maleta Rishon Amnad Leshorto Veino Shochato. Rabi Yoshua fala o seguinte, olha, não, você faz o seguinte, você faz aqui um truque. Você puxa o primeiro com a intenção de fazer nele shritá, o boi ou o bezerro, e no fim você decide, quer saber, não vou fazer nele shritá. O marim, o maleta sheni. E aí você fala, quer saber, eu tirei o boi do buraco, mas não quero fazer shritá nele. Quero fazer shritá no bezerro. E aí você tira o bezerro do buraco
e aí você está com os dois fora. Ratzazé shochet, ratzazé shochet. Eu posso fazer shkita no que eu quiser. Posso fazer shkita em qualquer um dos dois. Certo? Essa é a situação de acordo com o Rabi Yoshua. Então eu finjo que eu quero fazer shkita em um, tiro um dele, finjo que quero fazer shkita no segundo, tiro ele, e aí eu faço shkita em qualquer um dos dois. Ou seja, a gente vê que Rabi Eliezer fala o seguinte, Rabi Eliezer fala, olha, um você pode tirar, mas não vai começar a fazer aramá, não vai começar a enganar para tirar o segundo. E Rabi Yoshua fala, não, o primeiro você tira, o Rabi Yoshua fala, não, dá para fazer um jeitinho para tirar os dois. Uma discussão entre eles, a priori, de acordo com o Rabi Eliezer, não pode dar um jeitinho, mesmo que existe o risco de eu acabar perdendo dinheiro aqui, pode ser que o animal vai morrer lá por causa disso. E Rabi Yoshua fala, não, para evitar perda de dinheiro, eu posso dar um jeitinho. Então, a priori, essa é a mesma discussão. A Mishnah que falou em Yom Tov Shabbat que tudo que é proibido no Shabbat é proibido no Yom Tov. E se eu tenho frutas no meu terraço, eu não posso pôr elas para baixo, igual no Shabbat, eu não posso assim também no Yom Tov, eu não posso. Essa é a opinião de Rabi Eliezer, que o que pode, pode, o que não pode, não pode. E a Mishnah que permitiu descer as frutas através da chaminé no Yom Tov, ou seja, a Mishnah que permitiu fazer um trabalho, um esforço no Yom Tov para evitar prejuízo, era Rabi Yoshua. Então, não tem contradição entre as Mishnayot. Rabi Eliezer, ele não permite coisas, mesmo que vai ter aqui uma perca monetária, e Rabi Yoshua, sim. Assim, Rabi Yosef quis explicar. Porém, a Gemara fala que não, Mimai, talvez não. Dilmat, que lo que amar Rabi Eliezer, ela deve deixar lepanassá, valecha de deixar lepanassá, lo. Fala, talvez não. Talvez isso que Rabi Eliezer não permitiu dar um jeitinho para tirar os dois animais, é porque eu consigo alimentar o segundo lá embaixo. Eu posso jogar comida para o animal que está lá embaixo e ele não vai morrer. Então, não vou perder nada com isso. Mas as frutas que estão lá em cima, se eu deixar as frutas lá, quando chegar a chuva, elas vão estragar. Então, talvez Rabi Eliezer vai concordar que é permitido descer as frutas pela chaminé. Inami, ou talvez, exato, que ela queimar Rabi Yoshua atam de efshar be'aramá, avalecha de lá efshar be'aramá, e talvez pelo outro lado, o que Rabi Yoshua permitiu de tirar um animal do poço, fingindo que eu quero fazer na shkita, mudar de ideia, tirar o segundo, fingindo que eu quero o segundo, e tirar os dois dessa forma, através da aramá, através desse fingimento, dessa enganação, é porque eu consigo realmente fazer dessa forma. Eu consigo fingir que eu preciso do primeiro, depois eu finjo que eu preciso do segundo, dei um jeitinho. Mas descer as frutas do terraço pela chaminé, que é um esforço no Yom Tov, para evitar prejuízo, talvez Rabi Yoshua não permite, porque lá não dá para fazer de uma forma que pareça permitida. Lá é realmente liberar um esforço no Shabbat para evitar prejuízo. Então, o que Rabi Yosef quis dizer que a Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, a discussão entre a Mishnah, se eu posso jogar as frutas pela chaminé ou não, se esse esforço para evitar prejuízo é permitido no Yom Tov ou não, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, é justamente a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, talvez não. Talvez o que Rabi Eliezer proíbe de tirar o segundo animal é porque eu consigo evitar o prejuízo com o animal no buraco, mas as frutas que estão lá em cima, se chover, acabou. Então talvez Rabi Eliezer vai liberar. E talvez Rabi Yoshua, que liberou nos animais, enganar, fazer esse fingimento para tirar os dois animais, ele vai proibir nas frutas, porque não dá para fingir nada. Então, não dá para explicar que a discussão, se eu posso tirar frutas do terraço quando vai cair uma chuva e vai estragar elas, é Rabi Eliezer ou Rabi Yoshua, não dá para dizer que é exatamente a mesma discussão. Ela marapapa locacha, Beit Shammai e Beit Hillel. Por isso, Rapava traz outra explicação. A discussão, se eu posso tirar as frutas do terraço no Yom Tov, através da chaminé, jogá-las para dentro de casa para evitar com que elas estraguem na chuva lá em cima, a Mishnah que permitiu é Beit Hillel, e a Mishnah que proibiu, que falou, não, Yom Tov e Shabbat, a única diferença é cozinhar a comida. Todo o resto é igual, é exatamente a mesma proibição. Essa Mishnah é de acordo com Beit Shammai. Detnano, a gente encontra uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel com relação a esforços no Yom Tov, se pode ou não pode. Beit Shammai falam o seguinte, Beit Shammai fala, olha, no Yom Tov, mesmo que a priori não tem uma proibição de tirar coisas no Yom Tov para o Reshut Rabim, mesmo assim, se eu não tenho necessidade, se eu não realmente preciso daquilo,
proibido tirar. Então, levar uma criança para a rua, ou levar o lulav para a rua, ou levar um Sefer Torah para a rua, mesmo que a priori não é uma proibição, já que não tenho necessidade disso lá, certo? É só levar a criança para fora, ela não precisa estar lá fora, é proibido. O Beit Hillel matirim. E Beit Hillel fala, não, é permitido, já que no Yom Tov não tem proibição de tirar coisas para a rua, então é permitido mesmo que eu não tenha uma grande necessidade, certo? Mesmo que não seja algo que eu preciso de comida, etc., qualquer necessidade que eu tenha já é suficiente para liberar no Yom Tov. Então a Mishnah, com relação às frutas que eu quero tirar elas do terraço, é discussão Beit Shammai e Beit Hillel. Pergunta a Gemara, aí, Mar Deshmat le Beit Shammai, Otzah, Tiltul, Mishmat leu. Fala, olha, a gente encontra que Beit Shammai proíbe tirar uma coisa de casa para a rua sem necessidade, mas talvez só movimentar as frutas, colocar elas para dentro de casa, o andar de cima, o terraço também é rechuterri, também é parte da casa. Só colocá-las de fora para casa, talvez Beit Shammai permitem. Beit Shammai proibiram, eu quero tirar uma coisa de casa para a rua, que aqui é uma melachá completa no Shabat. Então é proibido, mas talvez colocar as frutas para dentro de casa, do terraço para casa, que é só um pequeno esforço, talvez eles permitem. Fala que movimentar e tirar de casa são duas coisas que andam juntas. Eu movimento para tirar, eu tiro as coisas que eu quero que eu movimento. Então, quando a gente encontra que Beit Shammai proíbem movimentar uma coisa, tirar uma coisa de casa para a rua, eles vão proibir também movimentar uma coisa sem necessidade. Rav concorda com o que Rava falou, certo? Com a definição de Rava, que Klishmertoleiter, eu posso movimentar ele letzorach gufo umekomo e michamaletzel. Klishmertoleiter, eu posso movimentar ele, tirar, eu posso quando eu quero usar o próprio Kli, quando eu quero usar o lugar onde ele se encontra, ou para trazer ele de um lugar onde ele pode estragar. Rava concorda com isso. De Amarava, Mar aqui, se não me engano, é um tipo de faca ou algo do tipo, certo? É um utensílio que é Klish Me'oteleiter, Sheloi Ganev, Zeu Titur Sheloi Letzorech, Ve'asur. Desculpa, mar é um tipo de Kli que serve Klish Me'otoleisur, certo? Ele serve para cortar coisas, é um tipo de serrote, se eu não me engano, algo do tipo. Então, Rav falou o seguinte, mar, esse utensílio, Klish Me'otoleisur, Sheloi Ganev, se eu quero evitar com que ele seja roubado, Zeu Titur Sheloi Letzorech, Ve'asur. É um movimento, é uma coisa proibida de fazer no Shabbat, porque um Klish Me'otoleisur, Mechamaletzel, eu quero salvar ele, é proibido. Tama Sheloi Ganev. Só porque é proibido, porque era proibido movimentar ele, porque eu quero evitar com que ele seja roubado, seja perdido. Como mutar? Mas um Klish Me'otoleisur que eu quero movimentar ele, que eu quero usar ele, o próprio utensílio, ou eu preciso do lugar, Rav vai permitir, como a explicação de Rava, que Klish Me'otoleisur, como é mutar, Mechamaletzel é proibido. Então a gente vê que Rav também souber como Rava. Pergunta a Gemara, Rav Kahana, pergunta a Gemara, mas certa vez, Rav Kahana estava na casa de Rav, Vemar Aitu Lishuta Lekahana Litiv Alea. E Rav falou o seguinte, Rav falou, olha, tragam uma chuta Rashi fala que é uma metsuda, é uma tipo de armadilha, certo? É uma coisa que é tipo aquelas armadilhas para pegar passarinho, que prende o passarinho dentro dela. Então, a armadilha é um clichê martole isso. Rav fala, olha, tragam essa armadilha para a Kahana, Rav Kahana, que chegou lá, sentar em cima dela, sentar nela, certo? Tinha uma armadilha e estava em algum lugar, aparentemente, essa armadilha estava em algum lugar que estava atrapalhando. E quando o Rav Kahana veio, em vez de Rav oferecer para ele sentar no banquinho, sentar numa mesa, na cama, algo do tipo, ele falou, traz aquela armadilha, aquele negócio ali que está atrapalhando no caminho para Rav Kahana sentar. Agora, por que Rav fez essa história? A priori, porque Rav escolheu trazer justamente esse Krishna Isur para Rav Kahana sentar em cima, aparentemente, porque ele estava num lugar que estava atrapalhando, e eu não posso tirar ele porque eu preciso do lugar, eu só posso movimentar ele se eu precisar do próprio Kli. Então, Rav achou uma desculpa para usar essa armadilha e falou, traz ela para Rav Kahana sentar. Ou seja, aparece daqui que, de acordo com o Rav, Kli Shemertole Isur,
um clique ele serve para algo proibido, eu posso movimentar ele letzorech gufo, quando eu preciso do próprio clique, mas não letzorech mekomo, mas não quando eu preciso do lugar onde ele se encontra. Então, aparentemente, Rav não é igual a Rava. Que Rava permitiu que ele chamasse leisur quando eu preciso mesmo letzorech gufo, mesmo letzorech mekomo, quando eu preciso do lugar do clique, tirar um martelo da mesa, tirar uma armadilha do caminho. Rava permitiu isso. E Rav parece que proíbe, ele só permitiu porque Rav Kahane ia sentar e ia usar o próprio utensílio. Mas só liberar o lugar, não. Fala Gemara, Amarleu, fala Gemara, não. Rav falou diferente, não é como você contou a história. Shkulu shuta mekame kahane. Rav falou o seguinte, Rav não falou, traz a armadilha para Rav Kahana sentar em cima. Rav falou, tira ela daqui para Rav Kahana poder usar o lugar. A história foi diferente do que foi contada. Rav mandou tirar esse Klish Martoleisur para ter lugar para Rav Kahana. Então a gente vê claramente que Klish Martoleisur, Letzorech Mekomo, quando precisa do lugar, é permitido. Vem Baitem, uma outra explicação. Ata Mechamal Etzelata. Outra explicação é que essa armadilha estava no sol, ou estava num lugar onde ela podia estragar, e Rav queria trazer para dentro de casa. Agora, sem motivo, ele não pode, certo? Se eu tenho um cliente isso num lugar onde ele pode estragar, eu não posso movimentar ele. Mas quando eu acho uma desculpa para usar ele, aí eu posso. Então, o Rav falou para trazer o cliente isso para Rav Kahana sentar em cima, é porque ele estava num lugar onde ele ia estragar. E o único jeito de movimentar ele é se eu tiver uma utilidade para o próprio cliente. Então, ele falou para Rav Kahana sentar. Rav Mari Barachel avalei beisidiuta, bechamcha. Certa vez, alguém chamado Rav Mari Barachel, ele tinha uns, como fala, uns travesseiros, umas coisas de deitar que estavam no sol e estragar. Atale Kamederava, certo? E ele foi para Rava. Agora, a situação é a seguinte, a gente tem aqui um clichê leiter, certo? Algo que serve para uma coisa permitida, travesseiros e cobertores, e ele foi para Rava perguntar. Perguntou para Rava o que eu faço? Amarlei, mal letaltulino, perguntou para Rava, posso trazer ele para dentro de casa, tirar ele do sol? Amarlei shari, falou para ele, não tem problema nenhum. Clichê leiter, michamaletzel, tirar ele de um lugar onde ele pode se prejudicar é permitido. E aí esse Rav Mari Barachel falou, Itleachrina, falou, eu tenho outros, não preciso desse travesseiro, eu tenho outros. Rava respondeu para ele, Hazaleorhim, tá bom que você tem outros, mas serve para as visitas. Aí ele respondeu, Itli nami leorhim. Aí ele falou, também tenho para as visitas. Quer dizer, ele começou a complicar a situação. Ele começou a falar para Rava, mas eu tenho outros, eu não preciso, posso ou não posso? A Marley Rava entendeu do modo como Rav Mari Barachel estava perguntando, Galita da terra de Keraba Sviralecha. Olha, eu entendo do jeito que você está perguntando que você concorda com Raba, que Klish Leiter, eu posso movimentar ele de Tzor Gofo, como se eu preciso do próprio Kli, ou se eu preciso do lugar dele. Mas Michamal Etzel, mas do sol para a sombra, para evitar o prejuízo, eu não posso. Então ele entendeu da pessoa que está perguntando que ele não concorda com Kirava, aquele que está sendo perguntado sobre, que pode tirar. Ele concorda com Raba, que é proibido tirar. E por isso ele está dificultando a situação. Então ele falou para ele, para todo mundo é permitido, porque Allah é como eu falei, que Mechamal pode, tirar do sol pode, para você, que souber como Raba, é proibido. Amarabi Ava, Amarabi Barashi, Amarav, Machbedot shel Milta mutar letaltelam beshabat, aval shel Tamra, lo. Machbedot shel Milta são vassouras que são feitas de roupa, era mais para limpar a mesa, assim, de tecido, pode movimentar no Shabat. Mas aquelas feitas de Tamra, são aquelas vassouras antigas, feitas de pedacinhos de madeira, isso de galhos fininhos, isso daqui é proibido porque eles quebram no Shabat. Tem duas explicações, na verdade, porque eles quebram no Shabat ou porque ela tampa buracos. Então é chamado de Klish Mantoleisur. Essas vassouras eram um pouco mais duras, então elas movimentavam bem a terra e alisavam o chão da casa. Então, Klish Mantoleisur é proibido usar ela no Shabat. Rabi Lazar Omer, Avshel Tamra. Rabi Lazar fala que não, mesmo essa é permitida. Mesmo essa, se eu quero usar ela, não tem problema nenhum. Bemai esquina. Pergunta a discussão entre eles em qual caso? Se eu quero usar a própria vassoura para algo permitido, eu quero usar ela para algo permitido, ou quero o lugar dela, será que Irá vai proibir? Será que Irá vai proibir usar um klish leisur letzorech gufo mekomo? Rav que Rava suira lei, arei Rav sover como Rava.
que chama Toleisur, eu posso usar, posso movimentar ele como eu preciso usar o próprio lugar. Ela mechama letzel. Então, não, aparentemente está se tratando que o quê? Está se tratando que é um Krishma Toleisur, que eu quero tirar ele do sol para a sombra. Eu quero tirar ele do lugar onde ele pode estragar para o lugar onde ele não vai estragar. Aqui Irav proibiu, porque Krishma Toleisur mechama letzel, não pode, e Rav Elazar permitiu. Porém, pergunta a Gemara, lei Rav Elazar, Beá, lei Rav Elazar, Afshel Tamra, então pergunta a Gemara, mas por que Rav Elazar permitiu? Aí ninguém permite que Lishmato Isur Mechamal Etzel. Lishmato Isur eu não posso movimentar ele, porque de repente Rabiazar permite. Leolam fala Gmará Mechamal Etzel. Eima Vechen Amar Rabiazar. Por isso a Gmará conserta e fala: olha, realmente está se tratando Mechamal Etzel, está se tratando que eu quero tirar do sol para a sombra. E Rabiazar não discorda, Rabiazar não permite, e sim Vechen Amar Rabiazar concordou com a Erav, que é proibido movimentar isso, porque é que eles isso, Mechamá Letzel.